Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 estudando as revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é um dos líderes da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Ética Cristã e Sexualidade. Então veja bem que nós temos aí vários sexólogos, várias pessoas entendidas em sexualidade, estudaram para isso, e isso dentro da ciência, dentro do conhecimento humano. Mas nós estamos estudando, vamos estudar agora, dentro da ética cristã. Ou seja, agora vamos falar sobre sexualidade, tendo como base a Bíblia. Então, tendo como base a Bíblia, todas aquelas pessoas que estudam a Bíblia, a Palavra de Deus, que têm o Espírito Santo, nasceram de novo, são inspirados pelo Espírito Santo, podem falar sobre sexualidade, baseados na Bíblia. Então nós não estamos baseados aqui em psicólogos, em sociólogos, em sexólogos, nada disso. Estamos baseados na Bíblia, a Palavra de Deus. O que diz a Bíblia sobre a sexualidade? O nosso texto áureo diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Então a palavra aqui, venerado, quer dizer santo, separado, limpo, coisa de Deus, santificada. Seja então o matrimônio, a união entre duas pessoas de sexos opostos. Então, a união entre um homem e uma mulher. Então, lembre-se que nós estamos estudando aqui a ética cristã e a sexualidade. Então, a Bíblia ensina que Deus criou um homem e uma mulher e os uniu. E o sexo, segundo a Bíblia, só pode ser assim, entre um homem e uma mulher. E quando? Somente após o casamento. É depois que Deus os uniu, então é que veio acontecer o sexo entre os dois. Então Deus é quem os uniu. O casamento tem que haver a união aí dada por Deus, porque o casamento é primeiro uma aliança entre o homem e Deus. Depois é que é uma aliança entre o homem e uma mulher. Então primeiro tem que haver o quê? A concordância de Deus. Tem que haver o quê? A autorização de Deus. Tem que haver o quê? A bênção de Deus. É o mais importante do casamento. Então o casamento que começar sem Deus está todo errado. Está fora dos planos de Deus. Não é segundo a vontade de Deus. Então tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É a união entre um homem e uma mulher. Casaram. Aí Deus abençoa. Deus está nesse casamento. Agora, a função desse casamento, primeiro, é procriação, e a Bíblia diz que os filhos são prêmios de Deus, são o quê? Galardão de Deus, são o quê? Bênçãos de Deus para o casamento. Então, veja só, é importante saber isso, é a união entre o homem e a mulher, tem que haver essa união abençoada por Deus. Depois tem que saber que a primeira função do casamento é a procriação, filhos são bênçãos de Deus. Depois tem que saber que o sexo haverá nesse casamento, para haver procriação, e também o prazer sexual. O homem buscará o prazer da mulher, a mulher buscará o prazer do homem. Um cristão, ele quer o quê? Quer que os outros façam com ele aquilo que ele gostaria de fazer com os outros, Então, o irmão ama a irmã ama o irmão. Então, o que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Então, no casamento também funciona isso. Você é homem, ama a sua esposa. Você quer sentir prazer? Então você quer que ela também sinta prazer no sexo. Então você vai buscar o prazer dela. Ela ama o seu marido, então ela vai buscar o prazer sexual do seu marido, porque ela quer sentir prazer. Então Deus criou o órgão sexual da mulher e ela tem prazer. E o homem também, Deus criou o homem e o órgão sexual do homem também lhe dá prazer. Então os dois devem sentir prazer nessa relação sexual. Também é preciso saber que nessa relação sexual deve haver o que? Respeito mútuo e sempre estarem de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então todo sexo desnatural é pecado. Então a boca não pode ser usada para chegar ao clímax no sexo. Então, também, o ânus não pode ser usado para sexo. Então Deus criou os órgãos sexuais. A mulher só tem um órgão sexual. O homem só tem um órgão sexual. Então, o que foi feito para sair sujeira do corpo humano não pode ser usado para sexo. Então tem que ter muita atenção com isso, porque existem muitos casais que se dizem moderninhos e dizem que vale tudo entre quatro paredes. Vale até ir para o inferno. Então são normas. Deus é quem criou essa união. Deus quem criou o sexo. Deus não parou de criar o homem e disse: Satanás, vem aqui agora e cria aqui essa parte. Não. É de Deus, é coisa boa. Tudo que Deus faz é coisa boa. Aliás, é muito bom. Deus disse: é muito bom. Quando criou o ser humano, ele disse que é muito bom. Agora, quando ele olhou Adão sozinho, ele disse: não é bom. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, far-lhe-ei uma disjutora, uma companheira, alguém que vai estar em comunhão com ele, os dois se tornarão um só. Então, quando existe o ato sexual entre o homem e a mulher, se torna ali um só diante de Deus. É coisa santa. Então, não se envergonhe do sexo. Não pense que sexo é pecado, nada disso. Se eu tiver fazendo sexo com a minha esposa e houver um arrebatamento, eu vou perder o arrebatamento. Não existe isso. Deus que criou o sexo. E quando você for arrebatado, seu corpo será transformado em corpo espiritual, corpo celestial. Você vai para o céu, vai morar lá as coisas são espirituais, não vai igual aqui. Lá você vai ter vestes espirituais. Então não fique pensando assim, que o sexo é errado, que é pecado, que vai impedir você de ser arrebatado. Não existe isso. Então, guardando essas normas básicas da palavra de Deus, sabendo que é só entre um homem e uma mulher, sabendo que é sempre entre um homem e uma mulher casados, sabendo que é o sexo natural, nunca sexo desnatural, sempre os dois buscando prazer um do outro. Então isso aí é uma união de Deus, uma união criada por Deus, abençoada por Deus, e é o nosso prêmio aqui na terra. É uma felicidade, uma alegria que você deve buscar sempre no seu casamento. Então a Bíblia aqui, nós vemos um texto áureo aqui, dizendo que o matrimônio é uma coisa maravilhosa, bendita por Deus, né? Ele deve ser feito sem mácula, ou seja, não deve haver sujeira, não deve haver sexo anal, nem sexo oral, nenhum tipo de sexo contrário à palavra de Deus, à natureza do homem. Veja só que lá em Romanos capítulo 1 diz que Deus abandonou, né, o homem porque ele estava na idolatria, e Deus deixou eles fazer sexo do jeito que quisesse, mulher com mulher, homem com homem, cometendo que torpeza. Para Deus é uma abominação. Lá no Antigo Testamento, o que está escrito? Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação diante de Deus. Então não é permitido por Deus homem com homem, mulher com mulher. Deus criou aí um homem e uma mulher, um Adão e uma Eva. Não foi um Adão e um Ivo, foi um Adão e uma Eva.
Então Deus é quem criou. É Deus, o desejo de Deus que eles se unam, tenham filhos, formem uma família. E esse casal vai ser fiel um ao outro. O homem é fiel à esposa, a esposa é fiel ao seu marido. Se houver infidelidade, ou seja, houver aí adultério, então serão julgados e condenados. A palavra de Deus condena o adultério. Não adulterarás, está escrito na palavra de Deus. E se houver o sexo fora do casamento, é prostituição. Então, também é condenado pela palavra de Deus. Não entra no céu nenhum que vive em prostituição, ou efeminados, né, ou sodomitas. O que é efeminado? Aquele que na relação sexual homossexual, ele faz papel de mulher, efeminado. E o que é o sodomita aí? É aquele que na relação sexual faz papel de homem. E é interessante isso. Você precisa saber isso. Alguém que tem relação sexual com o mesmo sexo, ele quer que a outra pessoa seja o sexo oposto dele. Olha lá. Se uma mulher tem relação sexual com outra mulher, ela quer que uma das duas se passe por homem. Porque a atração verdadeira já está dentro dela. Deus já colocou. A verdadeira atração dela é por homem. Então ela vai querer que a sua parceira se vista como homem, fale como homem, se comporte como homem. Olha lá. Quando é um homem com homem, o que acontece? Um é aquele que faz papel de homem, o outro faz papel de mulher. Então esse que faz papel de homem, na verdade, ele gosta de mulher. Mas o que ele faz? Então quer que o seu parceiro se vista como mulher, fale como mulher, tenha trejeitos como mulher. Por quê? Porque na verdade ele quer uma mulher. Então o que acontece? Como a pessoa não sabe conquistar o sexo oposto, ou não sabe viver com o sexo oposto, não se esforça por isso, então o que ele faz? Ele quer uma pessoa do mesmo sexo, mas que se comporte como o sexo oposto, substituindo a pessoa que ele gostaria, na verdade, que fosse aquela outra pessoa. Então olha só que coisa tremenda. Porque se gostam apenas do sexo, por que então precisa o outro falar fino, vestir como mulher, ter trejeitos de mulher? Por quê? Na verdade, essa pessoa quer o quê? Quer uma mulher. A verdade prática diz: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Então, quando nós falamos aí sexo, existe o quê? Uma separação, né? Sexo feminino, sexo masculino. Então, sexo masculino produz o quê? Espermatozoides. Sexo feminino produz o quê? Óvulos, né? Então, no ato sexual, o espermatozoide procura pelo óvulo, vai penetrar o óvulo para gerar uma vida. Então, o sexo divide aí homem e mulher, duas coisas diferentes. E a sexualidade, o que é? É esse relacionamento que vai haver entre essas duas pessoas. Então, os dois sentem desejo sexual, precisa esse desejo ser satisfeito. E só pode a pessoa não se casar, o homem não se casar com a mulher, se ele não sentir desejo sexual. Então ele fica sem casar. A mulher não sente desejo sexual, não sente atração por um homem, fica sem casar. O homem não sente atração por uma mulher, fica sem casar. Porque só pode haver sexo entre homem e mulher. E casados, é claro, evidente. O apóstolo Paulo não se casou. Ele resolveu, então o quê? Matar esse desejo sexual para se dedicar integralmente a fazer a obra de Deus. Nós não temos aí prova bíblica, por exemplo, de Tito ser casado, de Timóteo ser casado, Barnabé. Não sabemos se são casados. Sabemos que se dedicaram totalmente, integralmente à obra de Deus. Paulo é o maior exemplo disso, né? E ele ainda diz: olha, eu queria que todos fossem como eu, vocês solteiros.
e conseguisse ser solteiros, que entregasse totalmente a vida para Deus, se dedicasse essa vida para Deus. Por quê? E ele diz, porque aquele que é solteiro dedica-se totalmente, pode fazer a obra de Deus integralmente, pode ir para onde quiser, onde Deus mandar, pode fazer uma obra maravilhosa, fazer jejum à vontade, oração à vontade, ler a Bíblia, estudar, não tem nada que o atrapalhe, ele pode viver integralmente para Deus. Mas ele diz, olha, mas por causa da prostituição, então se case, senão você vai acabar fazendo sexo fora do casamento, então você deve se casar. Se você tem desejo, não consegue controlar o desejo sexual, então você tem que casar. Então o normal mesmo, o que é? Um homem vai ter o quê? Vai ser atraído por uma mulher, ele vai sentir atração. A mulher também vai sentir atração por um homem, isso é o normal. Existem casos que a pessoa não se interessa por sexo oposto? Existe, então fique sem casar. Existem casos em que um homem se interessa, tem atração por outro homem? Tem, então não se case, não faça esse sexo, isso é prostituição, isso é pecado. Só pode, biblicamente, um homem ter sexo com uma mulher e dentro de um casamento. Fora disso, é pecado. Então, masturbação é pecado. Não está havendo sexo entre o homem e a mulher. A pessoa está imaginando tendo sexo com outra pessoa, então é pecado. Jesus disse o quê? Que o adultério não é só praticar o ato sexual com uma pessoa casada, mas olhar para a pessoa com a intenção de fazer sexo com ela já é o adultério. Então, o que acontece na masturbação? A pessoa se masturba pensando em fazer sexo com outra pessoa. Se é solteiro, está em prostituição. Se é casado, está em adultério. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 7, de 1 a 16, que diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabe a mulher se salvarás teu marido? Ou de onde sabe o marido se salvarás tua mulher? Então, que é uma importante leitura que toda família deve saber, deve entender isso aqui. Então, Paulo vai falar da sua própria experiência e ele vai dizer que bom seria que o homem não tocasse mulher, vivesse exclusivamente para Deus. Mas ele sabe que isso não é possível. Tem gente que consegue, como ele, Paulo, conseguiu. Se esforçou, né? Orava, jejuava, estudava a palavra de Deus, evangelizava, se dedicava totalmente à obra de Deus. E ele então conseguiu ficar solteiro. Mas isso é raríssimo. Muito difícil alguém conseguir. E não existe proibição na Bíblia de alguém se casar. Existe incentivo. E até aquele que lidera a igreja, que é um pastor, então a Bíblia diz que ele deve ser casado, né? Deve ser marido de uma mulher, deve ter filhos que vivem em submissão a ele.
Está escrito na Bíblia assim. Então Paulo diz, mas por causa da prostituição, então se você não consegue controlar-se, case-se. E ele diz que no casamento existe uma dívida de um para com o outro. Tem que haver sexo no casamento. Então o marido deve praticar o sexo com a esposa deve praticar sexo com o marido. É uma obrigação do casamento. Deve ser feito de maneira o quê? Prazerosa. Então, eles vão se interessar por isso. Não pode um casal ficar aí uma semana inteira sem ter sexo. Isso é um absurdo. Mulher já tem o período menstrual dela, que não vai ter sexo. E ainda vão passar uma semana inteira sem sexo. Não. Maridos, você precisa pagar a mulher isso. Mulher, você precisa pagar isso ao marido. E Paulo até diz que por isso que existe o quê? Muitos adultérios, muitos problemas de casamento. Porque um dos dois não vai aguentar ficar muito tempo sem sexo. Então é preciso haver esse ato sexual. Então não precisa exagerar a todo dia, mas pelo menos aí umas 3 vezes por semana, né, deveria o casal ter um ato sexual. Porque isso vai causar o quê? Prazer, né? Vai dar aquele relaxamento físico, vai fazer o quê? Promover a união entre esse casal, vai promover a paz no lar. Pode ver que existe isso, existe satisfação, alegria, felicidade, onde existe essa união sexual entre o casal. Então Paulo diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o homem sobre o seu próprio corpo. Então casaram-se e os dois agora têm poder um sobre o corpo do outro, ou seja, um pode buscar o ato sexual e o outro deve aceitar essa vontade. E os dois devem ter esse ato sexual, sempre que for possível. Então Paulo diz que não se deve defraudar um ao outro. E essa palavra defraudar é usada tanto aqui no casamento, quanto lá nos solteiros. O que acontece? Quando os dois namorados começam a se acariciar muito, quando a moça permite muito isso, então ela vai ficar com desejo sexual e ele vai ficar com desejo sexual que não poderá ser satisfeito sem haver casamento. Vão acabar cometendo um pecado. Então não se deve fazer isso. Agora, no casamento, o que acontece aqui? O que está falando essa palavra defraudar? Está dizendo que um vai ficar querendo ter sexo e o outro não quer, e aí vai causar aquele desejo excessivo. E se não houver esse sexo, acaba essa pessoa procurando fora de casa, fora do casamento. Então olha só, houve um adultério, quem é culpado? Os dois. Porque se estivesse acontecendo sexo normalmente, então ninguém estaria procurando sexo fora do casamento. Então os dois são culpados. Então no caso, se foi a mulher que não queria sexo, ela é culpada por quê? Porque impediu, porque ela desobedeceu uma norma bíblica que diz que ela não podia ficar muito tempo sem sexo. E o homem, por quê? Porque ele traiu sua esposa, adulterou. Então os dois estão errados, os dois são condenados. Tem muita mulher achando que o marido a traiu e o culpado é só ele. Não, culpados são os dois. Pecado é dos dois. Vai prestar contas a Deus, todos os dois. E ao contrário é a mesma coisa. Às vezes o homem não quer, a mulher quer e o homem não quer. Mesma coisa. Então você está estimulando a esposa a procurar sexo fora. Então deve haver sempre o ato sexual. O casamento é a união de dois cônjuges, um homem e uma mulher. E deve haver o ato sexual. Então mesmo se você vai orar, vai jejuar, deve haver um consentimento mútuo. Então tal dia eu estou em jejum, não tem problema. Vocês não vão fazer sexo todo dia. Tal dia eu estou consagrado à oração, não tem problema. Então é combinado, tudo conversado direitinho. Agora você não pode exagerar, não pode deixar aí a esposa uma semana sem sexo, né? Nem o esposo deixar a esposa e nem a esposa deixar o esposo uma semana aí sem sexo. Tem gente que viaja, passa aí 2 meses, 3 meses fora
e acha isso normal. Isso não é normal. Então é só se for o caso de urgência. Então vai viajar? Leve a esposa. O esposo vai viajar? Leva o esposo. Ou visitem-se nesse período dessas viagens, né? Então deve haver sexo entre o esposo e a esposa para não haver o adultério. Então Paulo declara claramente que ele é solteiro, porque ele diz que o desejo dele é que todos fossem como ele, conseguissem fazer como ele conseguiu, ficar sem se casar e consagrar sua vida a Deus. Não é ficar sem se casar para fazer, prostituir ou fazer coisa errada, nada disso. Ele ficou sem se casar para se consagrar totalmente à obra de Deus, entregar sua vida totalmente a Deus, para uso exclusivo de Deus. Então ele diz que tanto os solteiros quanto aqueles que ficaram viúvos, tanto o homem como a mulher ficou viúvo, então ele diz, dedique-se a fazer a obra de Deus. Agora, se você não aguenta ficar sem sexo, então se case. E ele dá um conselho, então, para quem tem aí um marido descrente ou mulher descrente. Então ele diz que o crente nunca deve buscar separação. Então ele diz, olha, agora se um dia essa pessoa descrente disser, eu vou embora, não quero mais saber, tal, não concordo e não quero mais morar com você, então o que ele diz? Ele diz, então deixa ele se apartar. Quer se apartar? Vai embora. E você, é casado? Você vai ficar esperando essa pessoa voltar. Se ela não voltar, você fique solteiro, dedique-se a Deus. Existem muitas igrejas por aí, onde não existe o departamento da família, e quando existe, não se fala nessa parte de sexualidade, e essa parte é muito importante ser falada na igreja. E existem muitas separações de casais, muitas famílias desajustadas, porque não existe um ensino dentro dessa área. Então as pessoas vivem miseravelmente, vivem de maneira desordenada, muitas vezes vivendo em prostituição, muitas vezes vivendo em adultérios, porque falta esse ensino na igreja. Nós damos palestras sobre família no Brasil inteiro, sabemos o que estamos falando. Existem muitos, mas são muitos os problemas dentro dessa área familiar nas igrejas, por falta de ensino, falta de conversar sobre isso, de aprender sobre isso. Então as igrejas precisam investir mais dentro deste assunto, dentro desse tema. Família, e dentro do tema família, culto de família é para falar sobre família, sobre relacionamento de casais, relacionamento de pais com os filhos, esposo com esposa. Tem gente que faz aí culto de família e nem sobre família fala. Então deve haver esse assunto, é muito importante. Nós gostamos muito de fazer, nós fizemos uma vez em Ananindeua, no Pará, sim, fizemos um culto exclusivo, uma palestra exclusiva para idosos, fizemos uma palestra exclusiva para jovens, onde falamos dessa parte sexual também, e fizemos uma palestra especial separada para casais, onde falamos também dessa parte sexual. Então é muito importante, se cada igreja pudesse fazer isso, de vez em quando, vamos dizer aí, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, fazer uma palestra exclusiva, né? Olha aí, para idosos, para as jovens, para os casais, e falando tanto dos relacionamentos interpessoais aí, como também do que? Do relacionamento sexual, falar sobre o sexo. Isso pode melhorar muito a situação de uma igreja. Vamos então à nossa lição, as partes e os tópicos. Parte número 1, sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Tópico 1, conceito de sexo e sexualidade. Tópico 2, o sexo foi criado por Deus. Tópico 3, a sexualidade é a criação divina. Na parte 2 nós temos aí propósito do sexo segundo as Escrituras. Tópico 1, multiplicação da espécie humana. Tópico 2, satisfação e prazer conjugal. Tópico 3, o correto uso do corpo. Na parte 3 nós temos o casamento como limite ético para o sexo. Tópico 1, prevenção contra a fornicação. Tópico 2, o casamento e o leito sem mácula. Então vamos para a parte número 1, sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas.
Então, sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. Então, nós vamos ver que sexo é uma palavra que significa uma coisa, sexualidade, outra palavra significa outra coisa. Vamos ver então. Tópico 1, então, conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferencia o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides. E o sexo feminino produz gametas chamados óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Então você entendeu direitinho aí. Sexo tem a ver então com a separação, a diferenciação. Então sexo masculino produz o que? Gametas masculinos, que é o que? São os espermatozoides. Sexo feminino produz o que? Óvulos, gametas femininos, óvulos. Então olha só, na relação sexual vai haver o que? A união, então, esse espermatozoide vai procurar pelo óvulo para gerar o que? Uma vida. Então só pode acontecer a geração de uma vida com a união sexual entre o que? Entre um homem e uma mulher. E o que é a sexualidade? A sexualidade é esse desejo sexual que a pessoa tem e quer satisfazer esse desejo. Então esse desejo sexual só pode ser satisfeito dentro do casamento, da união entre o homem e a mulher. Então, o que esse homem e essa mulher vai fazer em busca desse ato sexual para satisfazer o seu desejo, que é a sexualidade? Então eles vão buscar o prazer sexual, que hoje, na atualidade, as pessoas pensam que casamento é só para isso, para buscar prazer sexual. Eles acham então que não precisam nem se casar, porque o problema é só buscar prazer sexual, satisfazer seu prazer sexual. Existem maridos, por exemplo, que só pensam neles. O negócio deles é eles terem prazer sexual, não importa se a mulher tem. Então, para ele, o sexo é apenas para o seu próprio prazer. Mas a sexualidade indica que o homem precisa, então, buscar o prazer da esposa, a esposa buscar o prazer do esposo. E na sexualidade, nós temos que saber que o quê? Que existe uma atração, então, entre o homem e uma mulher. Sempre existe uma atração. Isso já vem de Deus. Deus criou para ser assim. E existe o quê? A procriação. A primeira coisa, o primeiro objetivo de um casamento é a busca por filhos. A procriação, obedecendo a ordem de Deus. Então, multiplicai-vos. E a segunda coisa é o prazer sexual, encontrado então na união sexual, no ato sexual. No tópico 2 nós temos aí o sexo foi criado por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Então Deus criou o homem diferente da mulher. Então, homem, vamos dizer assim, tem torneirinha, mulher não tem. Pronto, são diferentes. Deus criou assim para serem diferentes. Então o homem deve se interessar por uma mulher, a mulher deve se interessar por um homem. E devem procurar o quê? Se casarem, para a partir daí então fazerem sexo. Terem a partir daí uma relação sexual entre eles. Então existe aí uma diferença anatômica, quer dizer, o órgão sexual masculino
Então tem ali que o pênis, o órgão sexual feminino. Então é diferente. Olha aí, não são iguais. Então anatomicamente são diferentes. Fisiologicamente são diferentes também. Então o homem, ele foi feito e colocado nele que é a semente que gera a vida, o espermatozoide. A mulher foi colocada naquele, o óvulo que vai receber esse espermatozoide para que ali seja gerada uma vida. Então o homem não é capaz de quê? De guardar ali um ser humano e ele ser desenvolvido dentro dele. Mas ele tem a semente para produzir a vida. A mulher, ela tem a capacidade de receber essa semente, que vai penetrar o óvulo, e ela tem a capacidade de quê? De gerar essa vida. A vida vai crescendo, desenvolvendo dentro dela. Deus fez assim, são diferentes, completamente diferentes um do outro. E nós vamos ver que existem também diferenças físicas, né? Grandes diferenças. Por exemplo, aí o gogó, né? Do homem. Vamos ver aí seios que as mulheres têm, os homens não têm. Então você vai olhar que são feitos diferentes. E Deus fez o quê? Para que os dois pudessem se unir. Sexualmente também. É Deus quem criou o sexo. E é Deus que colocou no homem esse desejo do homem pela mulher, mulher pelo homem. Então, isso é coisa de Deus. Deus não foi criar o homem e de repente parou e disse, não, espera. Satanás, vem aqui, cria aqui essa parte sexual. Não, não foi assim. Foi Deus que criou. E tudo quanto Deus criou é muito bom. Então, um ato sexual entre um esposo e a esposa, isso é coisa santa, é coisa de Deus. Não precisa ter vergonha, não precisa pensar que você vai deixar de ser arrebatado porque está fazendo sexo, nada disso. Isso é coisa de Deus, é coisa santa. No arrebatamento você é transformado e recebe revestes celestiais. Não se preocupe com isso. Tópico 3, a sexualidade e a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a mulher, formando assim ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. Cantares 4, 10 a 12. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria diferentes, aí nós vimos em anatomia, né? O corpo é diferente um do outro, o sexo é diferente, então o homem tem lá o seu órgão sexual, a mulher tem o seu órgão sexual, são diferentes, e Deus cria a sexualidade, que é o desejo dos dois de terem uma relação sexual. Foi Deus que criou isso. Então é coisa de Deus, é coisa santa, é coisa boa. Então quando há esse casamento, que vem então a bênção de Deus sobre o casal, então eles vão agora fazer o quê? Vão procriar. Deus disse para eles crescer, multiplicai-vos, né? Frutificai, enchei a terra. A terra está cheia? Não, você anda aí na estrada às vezes 50, 100 quilômetros sem encontrar uma só pessoa, uma só casa. A terra está vazia, tem muito lugar ainda, viu? O problema é que há o quê? É que há uma concentração de pessoas em determinados lugares, que não deveria acontecer, mas é o que acontece. Então existem muitos lugares, muita terra vazia. Não encheu não, tem gente que pensa que encheu, não encheu não. Então é preciso haver essa distribuição das pessoas na terra e é preciso haver procriação. O que está acontecendo com muitos países? Países estão aí obrigando as pessoas a não terem filhos ou terem poucos filhos. E estão tendo um grande prejuízo com isso. Nós temos aí um exemplo terrível na Europa, onde os muçulmanos vão para lá e eles podem arranjar até 4 mulheres, com cada uma dessas mulheres pode arranjar
4 filhos. Então estão enchendo a Europa de muçulmanos. Os europeus não querem filhos. Os casais, quando tem muito, tem um filho só. Então ficaram sem a força do trabalho dos jovens, com muita gente aposentada. E agora existe essa invasão de muçulmanos. O que vai acontecer? Daqui 10 ou 20 anos, eles são a maioria total da população. Então, a maioria da população da Europa será muçulmana. Olha aí. É uma tática terrível, mas é o que acontece. Infelizmente, no Brasil, dentro da própria igreja evangélica, nós estamos vendo gente com ideias demoníacas. Quero casar, mas não quero ter filho. Quero casar, mas quero ter um filho só. Isso não existe na Bíblia. O desejo de Deus é que você tenha tantos filhos quantos Ele quer. Quem comanda a vida é Deus. Quem vai dizer quantos filhos você vai ter é Deus. E nós vamos ver isso na próxima lição. Então, o sexo entre um homem e uma mulher, casados, não é pecado, está tudo bem, desde que seja feito de modo natural. Nada de sexo anal e sexo oral. E nem inventar essas coisas de homem bater na mulher, para a mulher sentir prazer, não sei o quê. Nada dessas perversões que são pecado. Então, o que é pecado na sexualidade? É quando existe, então, um desejo de satisfação sexual contrário à palavra de Deus, ou usando, né, o órgão errado para o prazer. Nós sabemos, por exemplo, que numa relação sexual anal, então a mulher não sente nenhum prazer, nem homem nenhum sente prazer nenhum no ato sexual anal. Ânus não foi feito para dar prazer. Então ali é para saída de excrementos, né? Daquilo que sobra, daquilo que é sujo. É para sair. E em Romanos capítulo 1 diz que os homens receberam em si mesmos a recompensa pelo seu erro de adorar outros deuses. Deus abandonou então homem com homem, mulher com mulher. Receberam a recompensa. E a recompensa está aí. São as DSTs, né? São as doenças sexualmente transmissíveis e a principal, a AIDS. Então é resultado disso. Então é a depravação sexual. Isso é pecado. Na parte 2 nós temos o propósito do sexo segundo as Escrituras. Tópico 1, multiplicação da espécie humana. Tópico 2, satisfação e prazer conjugal. Tópico 3, o correto uso do corpo. Tópico 1, então, multiplicação da espécie humana. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Tal como o Criador ordenara a procriação dos animais, Gênesis 1, 22, também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Depois da queda no Éden, Gênesis 3, 11 e 23, e a consequente corrupção geral, Gênesis 6, 12 e 13, o Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano, Gênesis 6, 17, exceto Noé e sua família, como está em Gênesis 7, 1. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 1. A terra, que outrora fora despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Gênesis 3, 15, confere com Romanos 6, 20. A finalidade primordial, primeira, do sexo entre um homem e uma mulher casados é procriação. É ter filhos. É uma ordem de Deus, é o desejo de Deus. Se você quer casar e não quer ter filhos, então não se casa. Veja bem, isso é sério, muito sério. Os filhos são bênçãos de Deus, é o galardão, o prêmio de Deus para um casamento. Se você não quer filhos, não se case. Se você não quer filhos, não faça sexo. Isso é importantíssimo. Pense nisso, você que quer se casar.
ou você que já é casado. Se você não quer filhos, não se case. Se você é casado e não quer filhos, você está em pecado, em desobediência a Deus. Deus já destruiu toda uma geração de seres humanos sobre a terra por causa do pecado, por causa da desobediência. Então cuidado para que você não esteja caminhando para o lado errado, contrário à palavra de Deus, ao desejo de Deus. Isso é muito sério. Muita gente vai ficar surpresa no arrebatamento. Muita gente vai ficar pensando que estava tudo bem. Então veja que Deus não aconselhou nem pediu Adão e Eva para fazer filhos. Ele deu uma ordem. Crescei é ordem, imperativo. Multiplicai-vos é ordem, imperativo. Frutificai é ordem, imperativo. Encher a terra é imperativo. É uma ordem, não é pedido nem conselho. Tópico 2. Satisfação e prazer conjugal. Por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Concílio de Trento, em 1545 a 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e sua esposa. Seja bendito o teu mananciar e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 18 e 19. E ainda, goza a vida com a mulher que amas. Eclesiastes 9, 9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e sua mulher devem buscar satisfação sexual, como está em 1 Coríntios 7, 5. Então vimos, primeira coisa da união do homem com a mulher, no ato sexual, é buscar o quê? Procriação, filhos. Segunda coisa, então, prazer sexual. Então a pessoa diz, eu sou crente, sou cristão, amo a minha esposa, mas ele não espera a esposa ter prazer sexual. Ele não faz nada para que ela tenha prazer sexual. Só pensa em si próprio. E a união sexual, ela não pode haver aí egoísmo. É uma relação altruísta, ou seja, o homem deve buscar o prazer da sua esposa. A esposa deve buscar o prazer do seu esposo. Só pode ficar satisfeito se os dois alcançarem o prazer sexual. Então devem conversar um com o outro. Deve haver carícias, beijos, abraços, palavras que vão estimular a outra pessoa a alcançar também o prazer sexual. Então o homem precisa aprender isso. Então Deus uniu duas pessoas completamente diferentes. Então a mulher, ela precisa de um estímulo maior. Até se diz que a mulher começa a fazer sexo de manhã cedo. Quando o marido sai, ele dá um beijo, um abraço, falar te amo, ligar para ela durante o dia. Tudo isso para ela já é o início do sexo. Então ela vai estar preparada para de noite haver esse ato sexual. Já o homem não. O homem olhou para a mulher e já está pronto. E quer fazer rapidinho e pronto. A mulher é completamente diferente. Então deve haver entendimento no homem para que ele possa fazer de tudo para que a sua esposa alcance o prazer sexual. De preferência, juntos, na mesma hora, no mesmo instante que um estiver sentindo prazer, o outro também deve sentir. Você busque e vai conseguir. Então eu não estou falando de coisa que me falaram, que eu li no livro. Não, é prática. Então você vai conseguir se você se esforçar. Então procure sempre a satisfação sexual da sua esposa. E a esposa procure a satisfação sexual do seu esposo. É assim que deve ser feito o ato sexual. Então, antigamente, nas igrejas, principalmente tradicionais, aquelas igrejas que começaram lá, elas tinham esse negócio de falar que o ato sexual era só para procriação, que não deveria nem haver prazer. Nós temos, por exemplo, no islamismo, os muçulmanos, que mandam até castrar as mulheres, retirar o clitóris, para que elas não sintam prazer sexual. Acham que isso é um pecado. Tem religiões malucas por aí.
muitas desse jeito. Mas Deus criou os dois para sentir prazer sexual. Não é pecado ter prazer sexual. Não é errado ter prazer sexual. Então o casal é cristão, deve ser altruísta nessa relação sexual. O homem buscando o prazer da sua esposa, a esposa buscando o prazer do seu esposo. Então, mulher, aprenda uma coisa: o homem não pode ser muito estimulado nessa hora. Quem tem que ser estimulado é a mulher. Porque o homem, naturalmente, ele olhou para a mulher, já está estimulado. Então, cuidado, se você estimular demais, vai perder a bênção. Então, cuidado com isso. Tópico 3, o correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. Como os nossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios 6:15, e templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16, as Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, 1 Coríntios 6:16. São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas, Levíticos 18:6-18, o coito com animal, Levíticos 18:23, o adultério, Êxodo 20:14, e a homossexualidade, Romanos 1:26-27. O corpo não pode servir à promiscuidade, 1 Coríntios 6:13, mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai, 1 Coríntios 6:20. Então, no ato sexual existe aqui o ajuntamento de dois corpos, um homem e uma mulher, casados, debaixo da bênção de Deus, e os dois se tornam um só. Veja bem, você quer entender isso? Pegue 2 folhas de papel, cole uma na outra. Então você espera secar e depois tenta separar. Você vai ver que não consegue. Se você separar, vai rasgar. Então, existe ali uma união perfeita ali entre o homem e a mulher, se torna um só neste momento. E essa união sexual sempre vai trazer prazer, satisfação, relaxamento, né? Vai trazer aí maior comunhão entre um e outro, vai haver aí paz, alegria, felicidade. Eu costumo dizer assim: tem um santo remédio para a mulher que está brava, gritando, né? É o sexo. Os filhos percebem na mesma hora, quando existe um ato sexual prazeroso, a mulher já acorda feliz, cantando, alegre, né? E o homem também, houve um relaxamento, não está mais com aquela tensão, aquele estresse do trabalho. Então é preciso. Pense nisso. Deus criou para nós, para o nosso prazer, para a nossa alegria, felicidade, o ato sexual, prazer sexual. Então, relaxe, seja feliz, pratique mais. Você é casado, você é homem, você é mulher, pratique mais. Faça com amor, com carinho, faça buscando o prazer um do outro, sempre debaixo da bênção de Deus. Então, dentro do correto uso do corpo, sabe então que o sexo entre homem e uma mulher, sempre casados, e o sexo deve ser natural. Então, são usados o quê? Membro sexual feminino, membro sexual masculino. A união desses dois é que é o sexo natural. Fora disso, é desnatural, então é pecado. Então, o homem com animal é pecado. O homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado. Sexo anal, pecado. Sexo oral, é pecado. Não se encontra prazer a não ser no ato sexual usando-se o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Esse prazer é que é natural. Então, se você alcançar o prazer sexual de outra maneira, já não é natural. Então, por isso que a masturbação é pecado. Você está pensando em outra pessoa e está substituindo uma pessoa por sua mão ou por qualquer objeto. Parte 3 do casamento como limite ético para o sexo. O casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em atos pecaminosos. Então o casamento vai ser o quê? O limite para o sexo. Fora do casamento, todo o sexo praticado fora do casamento é pecado.
está sendo contrário à vontade de Deus. É uma desobediência a Deus, é uma abominação diante de Deus. Tópico 1, prevenção contra a fornicação. Tópico 2, o casamento e o leito sem mácula. Tópico 1, então, prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Para prevenir este pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem, por causa da prostituição ou fornicação. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Gênesis 2:24. Este princípio também foi definido por Jesus. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus 19:5. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual. 1 Coríntios 7:9. Toda prática sexual realizada fora destes moldes constitui-se em sexo ilícito. Então, olha aí, para aqueles que se prostituem, para aqueles que vivem fornicação, então é pecado e estarão condenados, não subirão no arrebatamento. Perder a salvação. Então o sexo é sempre entre o homem e uma mulher. É um homem só, uma mulher só. Olha só. É monogâmico, quer dizer isso. Um homem só, uma mulher só. E é o que? Heterossexual quer dizer o quê? Tem que ser um homem e uma mulher. Esse é aí o molde. Esse aí é o parâmetro da palavra de Deus. Então a sexualidade, segundo a ética cristã, segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, é essa. Qualquer sexo fora do casamento é pecado. No tópico 2, o casamento e o leito sem mácula. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, Hebreus 13:4, e que a união conjugal deve ser respeitada por todos, Mateus 19:6. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino. Hebreus 13:4b. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extraconjugais, 1 Coríntios 6:10. Inclui também as relações conjugais resultantes de divórcios e de segundo casamentos antibíblicos, Mateus 19:9. Embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina, Naum 1:3. A praxis da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Então, o leito sem mácula tanto quer dizer relação sexual fora do normal, fora do natural, quanto também implica em dizer sobre a relação sexual aí, extraconjugal, ou seja, o adultério, que é pecado. Também aquelas relações sexuais que existem aí, onde a pessoa às vezes se separou de outra pessoa, veja bem, e se casa com outra. Até a igreja tem aceitado isso, mas a palavra de Deus não aceita. Então não importa se foi instituído, se foi aceito, se vai, não importa. É adultério e Deus julgará os adúlteros. Então é juízo sobre os adúlteros. Então tome cuidado com isso. Que a pessoa diz, não, foi o fulano que me traiu, foi a fulana que me traiu, aí eu casei de novo, não sei o que. Enganando, mentindo, né? Tome cuidado com isso. Você pode enganar todo mundo. Pode a igreja assinar embaixo, não tem problema. Mas Deus não vai assinar não. Deus não aceita não. Então essas uniões abomináveis diante de Deus, que existem por aí até entre líderes evangélicos, serão julgadas e condenadas. Não tenha dúvida sobre isso. Ninguém é salvo pelas obras. Não, porque eu faço não sei o que para Deus. Eu sou assim, mas eu fiz muita coisa para Deus, eu faço muita coisa. Não adianta. Ninguém é salvo por obras. Então cuidado. Obedeça a palavra de Deus. Seja santo, porque o Senhor é santo. Dentro de você mora o Espírito Santo. Não adianta tentar enganar o Espírito Santo. Ninguém consegue. Então muito cuidado, porque às vezes tem muita gente achando
que vai subir no arrebatamento, mas vai ficar. Então cuidado. A palavra de Deus não vai mudar por causa de você. Adultério é adultério. Tanto faz você ser pastor, como você ser presidente, como você ser quem for. Adultério é adultério e pronto. Conclusão. O sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. Gênesis 2:24. O desvirtuamento desse padrão implicará a punição aos que praticam a imoralidade. Hebreus 13:4. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Então lembre-se das coisas principais. A sexualidade não é pecado. O homem foi feito para se sentir atraído por uma mulher, a mulher foi feita para se sentir atraída por um homem. Então, deve haver essa atração. Agora, lembre-se que sempre o ato sexual só pode haver no casamento. O que é o casamento? É quando há a união debaixo da autoridade de Deus, quando há uma aliança com Deus, um comprometimento com Deus. Então tem que haver essa bênção de Deus no casamento, essa união promovida por Deus, né? E se você vive em um país onde existe lei para casamento, você deve se casar segundo a lei. Então existe essa união comprovada, abençoada por Deus, e deve-se haver aí procriação, a busca por filhos, também deve haver aí o prazer sexual, lembrando que esse ato sexual é natural, nunca desnatural, né? Nunca feito aí nas paixões que existem por aí, nas besteiras, nos incentivos que existem por aí. Também sempre é um homem e é uma mulher, e é só um homem e só uma mulher, casados. Então deve haver essa busca do homem buscando o prazer da sua esposa, a esposa buscando o prazer do seu esposo. Sempre lembrando que não existe pecado aí nessa relação desse tipo. Deus abençoa e está tudo bem com Deus, não há nada de errado, nada de sujo nisso aí. É uma bênção de Deus para nós, é uma alegria que Deus proporciona a nós. E lembre-se que lá no céu não tem. Então aproveite enquanto você está aqui. No céu não tem sexo. Deus é um ser espiritual, não existe sexo. Anjos são ministros de Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação, são espíritos, né, ministradores. E Jesus disse que quando morrem as pessoas são como os anjos no céu, que não se casam nem se dão em casamento. Então lá não existe sexo. Também anjos não são anjas, anjos e anjinhos, não existe isso. Só existem anjos, criados tudo ao mesmo tempo, e não existe sexo entre anjos. Portanto, aproveite enquanto está aqui, que Deus lhe deu aí esse ato sexual, essa sexualidade para você praticar. Homem, mulher, marido, esposa, somente marido e esposa. Então faça isso, seja feliz, seja alegre, tá? E cumpra o seu propósito dentro daquilo que Deus programou, dentro daquilo que Deus quer. Você é homem, você é mulher. Não se negue um ao outro, sejam felizes, busquem ser felizes sexualmente, porque nós sabemos que pelo menos 50% do casamento tem a ver com essa satisfação sexual. Você quer um casamento feliz? Então saiba que pelo menos aí metade do casamento você passa lá na sua cama, você e sua esposa e você. Então vivamos para a glória de Deus, para a alegria, felicidade de nós, espalhando essa felicidade e alegria para os outros, porque nós temos que ser felizes para que possamos transmitir a felicidade para os outros. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você está fazendo alguma coisa errada, você viu que está fora da palavra de Deus, você quer pedir perdão a Deus agora, faça isso. Reconcilie-se com o Senhor. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora para Jesus curar você. Nós temos visto aí quanto prejuízo tem causado o ato sexual errado aí, né? O sexo anal. Quantas mulheres com problemas por causa disso?
Quantas mulheres com frissura aí no ânus, quanta mulher com problema por causa desse ato sexual errado, contrário à palavra de Deus. Quantas pessoas com AIDS, tantas pessoas com problemas aí seríssimos por causa de ato sexual errado. Então, vamos orar. Peça a misericórdia de Deus, peça agora perdão a Deus e receba o teu milagre. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas agora, Senhor, vem sobre eles. Se alegre na luz de Deus, no caminho que Deus coloca agora diante de você. Siga por este caminho, em nome de Jesus. Receba a salvação, receba o perdão de Deus, receba a misericórdia de Deus, receba agora a cura, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo mal, solta essas vidas. Toca, Senhor, agora, toca, Senhor, em nome de Jesus, toca agora. Oh Deus, restaura a saúde dessas pessoas, dá saúde a elas, em nome de Jesus. Solta todo mal em nome de Jesus. Toca, Senhor, faz milagres, faz maravilhas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom, se você deseja nos convidar, nós podemos estar aí em sua igreja, dando palestras sobre família, aí palestras sobre a escola bíblica dominical para professores, superintendentes e líderes. Podemos estar aí dando palestras sobre dons do Espírito Santo, podemos estar dando palestras aí sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia. Então você escolhe o tema, o assunto, nós estaremos aí na sua igreja. Nós também vamos ministrar aí curas. Todo lugar que nós vamos, Jesus cura mais de 100 pessoas toda semana. Então você nos convide, nós estaremos aí, ministraremos aí também as pessoas que não são crentes ainda. Todo lugar que nós vamos, Jesus tem salvado muitas almas. Então sempre, toda semana, temos aí muitas almas. Estivemos agora em Itapevi, um dia só foram 28 pessoas que aceitaram Jesus. Veja só. Então acontecem os batismos do Espírito Santo, libertações, muitas curas. Então você nos convide e nós estaremos aí na sua igreja com você. Vamos passar para você a nossa agenda. Eu quase não tenho agenda nenhuma marcada esse ano. As igrejas parecem que pararam de investir na obra de Deus, na verdadeira obra de Deus. Estão investindo muito, às vezes, em música, né? Pagam aí 10 mil, 20 mil, 30 mil para levar um bonitão, uma bonitona para cantar 2, 3 músicas. Às vezes a pessoa está até em adultério, que a maioria está vivendo assim mesmo, e é apenas emoção, não acontece nada. Ninguém foi curado, ninguém foi batizado do Espírito Santo, não houve salvação de almas praticamente nenhuma, e é o que está acontecendo. Estão investindo errado. Imagine, 100 pessoas curadas na igreja, sabe quanto dá isso? 30 mil reais por mês que estão gastando em farmácias e médicos. Jogando dinheiro fora. Nisso você não quer investir. Mas na diversão, aí você quer investir. Então veja só. Nos convide, nós queremos estar aí com você na sua igreja. Nós só temos então 4 agendas marcadas nesse ano. E você pode marcar qualquer outra data. Então mês de novembro, nós não temos mais espaço no mês de novembro. Mas temos em outros meses. Vamos passar para você agora. Então nós temos marcado aí em Araguaína, Tocantins, dia 9/6, a festa do Círculo de Oração. Temos marcado aí dia 29 e 30 do mês 9, São José dos Campos, que é uma palestra de EBD, para professores, superintendentes, obreiros, né, os interessados, os líderes. Dia 3 e 4 do 11 estaremos em Barueri, São Paulo, a festa também do Círculo de Oração. Dias 16, 17 e 18 do mês 11 estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, lá nos Estados Unidos, uma festa de jovens. Dia 24 e 25 do 11 estaremos em Japeri, Rio de Janeiro, um curso de capacitação para professores, e também vamos ter lá manhã avivada no domingo e também culto para ganharmos almas. E é só isso que nós temos marcado. Então você nos convide e nós estaremos aí junto com você, na sua igreja, e vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos, então a paz do Senhor.